Olá, irmãos. Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu tenho aqui um artigo bastante importante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Está chegando aí a festa natalina. O artigo que eu tenho diz: Árvore de Natal, desobediência ou ignorância? A suposta árvore de Natal, ela é de origem germânica, datando do tempo de São Bonifácio, aproximadamente no século X. Conta-nos os historiadores que os presentes eram colocados sob uma árvore chamada carvalho sagrado de Odin e que a uma determinada hora da noite o deus Odin ele abençoava aqueles brinquedos e após a bênção aqueles brinquedos eram distribuídos para as crianças. Dando continuidade ao culto celebrado ao deus menino Odin, adorava-se aquela árvore, aquele carvalho e depois ele era levado ao sacrifício, isto é, ele era queimado. Para atender os defensores da natureza e não cooperar para o desequilíbrio ecológico, resolveram então acultuar o deus Odin através de uma suposta árvore de Natal. Então cada um fazia sua árvore e adorava o deus Odin através daquela árvore. A princípio, o deus Odin ele era um simples demônio da tempestade. Também era considerado o deus da inteligência e também o deus da guerra. Odin ele tinha o dom de tomar múltiplas formas. Quando porém ele vinha em forma humana, nos diz a história que ele adquiria a feição de um homem barbado, com um chapéu de abas largas e uma vasta capa cobria todo o seu corpo, o que nos faz lembrar o que dizem ser o Papai Noel, que é pendurado nas supostas árvores de Natal nesta época de Natal. E eles consideram o deus Odin como criador dos céus e da terra, e não o Senhor Deus Jeová, o nosso Deus, o nosso Papai do céu, como diz lá em Gênesis no capítulo 1, versículo 1 a seguir. Lá diz que ele, Deus, é o nosso Criador, é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia, amados irmãos, nos ensina: não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Nada neste mundo aborrece mais a Deus do que a idolatria. Claro que o pecado é sempre pecado e isso aborrece a Deus, mas a idolatria é terrível. Deus não suporta. E ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Então você pode encontrar esse versículo em Êxodo no capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5. Será que os pastores, os dirigentes de igreja têm alertado seus membros, as suas ovelhas, contra os deuses da nova era, os quais são muitos? Os pastores têm alertado os seus membros, as suas ovelhas, contra a fama, o amor ao dinheiro, o poder, a imagens de escultura? Às vezes até se fala sobre isso, mas pouco se divulga sobre o culto ao deus Odin que está sendo feito dentro da sala de muitos que se dizem cristãos, cristãos que professam o nome de Jesus como um nome sobre todo nome, Jesus como único e suficiente Salvador. Será que isto é desobediência ou é ignorância? Se for desobediência, peça perdão a Deus, porque Deus não tem negócio com desobediente. Por causa da desobediência entrou o pecado no mundo. E se é por ignorância, a partir de hoje você então deve rever os seus conceitos. Será o que os incrédulos pensam daqueles crentes que cultuam Odin dentro da sala da sua casa ou até mesmo nos templos, por onde eu tenho passado, inclusive alguns lugares eu tenho visto árvores de Natal enfeitadas dentro do templo. Vejamos o que nos diz a Bíblia, irmão, a palavra de Deus, a respeito da idolatria, a respeito de imagens de escultura. Ao realizarmos um estudo profundo na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Veja, leia o que nós encontramos. Gênesis capítulo 35, versículo 2. Isaías 13, versículo 9. Salmo 115, versículo 1. Jeremias 10, versículo 3 ao 5. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 25. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao versículo 5, que nós acabamos de ler. Êxodo capítulo 34, versículo 17. Em Levíticos, no capítulo 26, versículo 1. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Deuteronômio 16, 22. Isaías 42, versículo 8. Também em 1 João, capítulo 5, versículo 21. Em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 18. Atos, no capítulo 19, versículo 26. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 ao 18. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3.
Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 19 ao 21. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E também 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 14. Em Isaías, no capítulo 46, versículo 5. Atos, capítulo 17, versículo 29. E por fim, Apocalipse 22, 15. Portanto, nós vemos aí, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus falando sobre a idolatria. Jesus, nome sobre todos os nomes. Esse nome é o nome que é comemorado, essa data, o aniversário de Jesus Cristo. E eu quero convidar você, meu amigo, meu irmão em Cristo, para que entregue a sua vida totalmente a Jesus. Deixa Ele nascer na sua vida, nascer no seu lar. Se você quer ter uma vida cheia de graça, faça com que Jesus venha nascer no seu coração. Jesus, o J nos diz que Ele é justo. O E nos diz que Ele é eterno. O S nos diz que Ele é Senhor. O U nos diz que Ele é único. E o último S nos diz que Ele é Salvador. Jesus, justo, eterno, Senhor, único Salvador. Portanto, meu amigo, você que viu esse vídeo, você pode tomar uma decisão por Cristo. Deixa Ele nascer na sua vida. Vou fazer uma oração por você. Senhor, agradeço a Ti pela oportunidade de estar falando com meu amigo, com meu irmão. Senhor, entra nesse lar, faça nesse lar morada. Nasce nesse coração, Jesus, dando a sua graça. Abençoa este lar, dando, Senhor Jesus, toda sorte de bênçãos através do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Tu nos provou este amor para conosco. Sê com esta família, com este lar. Abençoa a todos, Jesus. É o que eu te peço. Amém. Estas referências, irmãos, vocês podem encontrar inclusive na Enciclopédia Barça, no volume 9, página 437, também no volume 10, página 89. Comemore o nascimento de Jesus, sim, não há nada de mais nisso, mas não faça a união de uma festa cristã que você pode louvar a Deus na beleza da sua santidade, agradecido pelo grande amor dele, ter mandado seu Filho Jesus. Não faça fusão desta festa com a festa pagã. Isto é para quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.